Quem me contou essa história contou pelo final, mas ela é uma história por inteira bonita. Só que a gente precisa situar ela no tempo. E no tempo de 100 anos atrás, nós vamos perceber que os costumes eram outros. Por exemplo, não se precisava tanto do dinheiro como se precisa hoje. Por exemplo, você poderia comprar naquilo que seria o supermercado da época e pagar no final do ano, na época da colheita. Era um outro mundo. E essa história se passa numa cidade razoavelmente pequena, com uma família que tinha o pai, que era agricultor, trabalhava de diarista, seria para nós hoje um boia fria, e a mãe que era costureira, porque naquele tempo também não existiam roupas prontas como a gente compra hoje. A gente comprava o tecido e essa costureira fazia as roupas, ganhava pouquinho, mas era a maneira das pessoas se vestirem. E esse pai com essa mãe tinham 7 filhos, era uma escadinha. A mais velha se chamava Doroteia e o outro, o mais novo, era um bebê. Então, era uma escadinha de filhos. E esse casal, com muita dificuldade, conseguiu um terreno num bairro afastado e o pai, com mais dificuldade ainda, conseguiu fazer aquilo que a gente chama de uma meia-água, onde tinha uma cozinha, um quarto maior e um pequeno banheiro e ali a área de serviço, onde tinha o tanque, a lavanderia, que era totalmente manual. E aquele terreno grande na frente. E o pai trabalhava na roça, a mãe costurava, e quando eles chegavam de sábado, pegava o dinheiro, juntava o dinheiro dos dois, para ir até o lugar onde comprava o alimento, que era o alimento para a semana. Não tinha mais do que isso. E iam criando os filhos. Acontece que num sábado, o pai e a mãe chamaram a Doroteia, que era a filha mais velha, de 15 anos, mas que se você olhasse, você não daria para ela nem 12, magrinha, franzina, e disse: Doroteia, nós vamos até a cidade vizinha, fazer uma visita para sua tia que está muito doente. Na volta, a gente pega, faz as compras e vem para casa. Então, enquanto isso, você olha as crianças aí para nós. Não dá para levar todo mundo, porque não dá para pagar a passagem de ônibus. E Doroteia, como toda criança da época, concordou tranquilamente com isso. Só que o horário passou e os pais não regressavam. E de repente vem a triste notícia. O ônibus que trazia os pais sofreu um acidente, bateu num barranco e ela recebe, nos caixões doados pela prefeitura, o corpo do pai e da mãe. E ela, de repente, ali, segurando o bebê no colo, com as crianças em volta, rapidamente, o enterro teve que ser rápido, e ela foi até o cemitério com os irmãos. Ela nem conseguia pensar direito. Quando ela está de volta, já de tardezinha, encontrou uma vizinha da vila, que virou e disse assim para ela: olha, menina, não seja tonta, amanhã mesmo você entrega teus irmãos do orfanato, você não pode criá-los. Aquilo ficou na cabeça dela. Quando ela chegou em casa, olhou o que tinha lá para fazer para comer, só tinha um resto de macarrão e um resto do leite. O leite ela deu para o bebê, o macarrão ela fez uma sopa, deu para as crianças e colocou todos para dormir. Pensando naquilo, o que eu vou fazer com meus irmãos? E Doroteia nisso chama o Joaquim, que era logo abaixo de Doroteia, e falou para ele sonolento, um menino de 13 anos, mas que não tinha nem 10 de cabeça, virou: e Joaquim, nós não podemos entregar nossos irmãos sem antes tentar criá-los. E Joaquim virou e falou: eu ajudo, com sono. Mas esse ajudo dele era ajudar a criar, a olhar as crianças do dia a dia. E Doroteia aquela noite não dormiu. Mas de manhã, ela foi batendo de porta em porta da casa das senhoras da vila.
e dizendo para ela: senhora, eu sei que a senhora não precisa de ninguém para ajudar a senhora a lavar suas roupas, mas se a senhora confiar suas roupas para que eu lave, o que vai acontecer? A senhora vai me ajudar a criar meus irmãos. E as pessoas começaram a perceber que aquela menina, ao invés de estar pedindo esmola, estava pedindo serviço. E começaram a confiar nela, de dar as roupas para ela lavar. Ô gente, era roupa sem tanquinho, sem máquina de lavar, sem nada. E ali começa a história daquela menina de 15 anos, que começava a sua vida às 5 horas da manhã, terminava às 10 da noite, quando ela tomava um banho, colocava a camisola, lavava a sua roupa, punha para secar, porque aquela era a única roupa que ela tinha. E dali do tanque, ela colocava o irmãozinho, o bebê, dentro de uma cesta mesmo, de palha, que dava para ela olhar, e ela olhava os irmãos naquele terreno. E ela ia ensinando aquilo que os pais ensinaram para ela, os irmãos a plantar naquele terreno abóbora, chuchu, coisas fáceis, mas que serviam para a alimentação dela. E ela, com aquele pequeno dinheiro, comprava o leite. No começo ela não conseguia comprar nem o arroz com feijão, mas ela comprava fubá, açúcar, fazia bolos de fubá. Os irmãos não passaram fome. Ela passou, mas os irmãos não. E ela foi lutando. E aí, única vaidade que ela tinha, que no final de semana ela largava os irmãos com Joaquim, corria à igreja, mas antes da cerimônia terminar, ela já estava de volta. E ela fez essa vida dos 15 aos 42 anos de idade. E as vizinhas ficavam intrigadas, porque as vizinhas iam lá para dar uma palavra de ânimo, para animá-la, mas acontecia justamente o contrário. Ao invés das vizinhas darem a palavra de ânimo, de força, era sempre dela. Elas saíam melhores. Aos 42 anos, ela tinha conseguido criar todos os irmãos, dado para cada um deles uma profissão. Um era pedreiro, a outra costureira. Conseguiu formar naquele tempo um deles advogado, que era uma coisa muito difícil. E ela tinha encaminhado, todos tinham se casado. Só que com 42 anos, quem olhava para ela via nela uma velha, desgastada pelo tempo. E aí todos os irmãos queriam levá-la junto para morar com eles. E ela dizia: não, agora fico aqui. Só que não vou mais lavar roupa, agora eu posso viver da costura. Lógico que os irmãos não iam deixar faltar nada, mas ela fazia questão da sobrevivência dela ser aquela. E aos 62 anos ela vai enfrentar o seu último desafio. Ela teve câncer, um câncer que judiou muito dela. E diz que no dia que ela, na véspera da morte dela, ela recebeu de visita uma daquelas pessoas inconvenientes que disse para ela o seguinte: ei, Doroteia, você não fez nada da sua vida, hein? E ela olhou, disse que deu um sorriso de paz, olhou para a mulher e falou para ela: será que eu não fiz mesmo? E diz que ela morreu um dia às 8 horas da noite. E diz que a hora que ela morreu começou uma chuvinha mansa, que se estendeu o dia inteirinho. E na hora que ela foi ser enterrada, porque o enterro foi de guarda-chuva, na hora que colocaram o corpo dela na sepultura, a chuva, como por encanto, parou e deu um pôr do sol que era a coisa mais linda do mundo. E o povo daquele lugar entendeu que o pôr do sol nada mais era do que Deus recebendo essa alma no céu. Doroteia, o exemplo de uma renúncia que deu para ela aquele sorriso da certeza de missão cumprida no final, porque nós, como seres humanos, achamos que viveremos aqui para sempre e esquecemos que nós estamos aqui de passagem.
e só vamos levar aquilo que plantarmos. Quem plantar milho, colherá milho. Quem plantar feijão, colherá feijão.